Rios de memórias. Narrar a história de um lugar a partir das memórias de seus moradores é uma tarefa incompleta, pois são inúmeras as falas que só enriquecem de saberes o que busca conhecer suas origens históricas. Traduzir essas memórias em uma história não é tão simples como se imagina. Então, vamos apenas indicando caminhos que tornam possível conhecer as histórias de vida das pessoas que construíram o lugar, hoje conhecido como Santa Bárbara do Pará. Oi, eu sou tia Bibi. Muitas coisas eu tenho para contar, mas vamos devagar. A memória é um pouco esquecida, mas a gente consegue lembrando das coisas devagar. Conta às pessoas daqui que por volta dos anos de 1912, uma grave epidemia avançava pelo mundo. Muitas pessoas estavam contraindo a doença que era muito grave. Então, as pessoas que moravam por essas terras resolveram fazer suas preces para São Sebastião. E se a epidemia não chegasse por aqui, eles construiriam uma igreja para o santo. Apesar de muitas pessoas terem morrido, outras sendo curadas, a igreja foi erguida. Iniciou-se as festividades do santo padroeiro. Porém, hoje a referida igreja abriga a imagem de Santa Bárbara, e outra igreja foi erguida ao padroeiro. E foi assim que nas margens do rio Tracuateua, nas terras do sítio Santa Bárbara, no chamado Trapiche da Frente, onde celebravam-se as festividades, primeiramente de São Sebastião e depois de Santa Bárbara, que foi surgindo a Vila de Santa Bárbara, hoje município. Olá, eu me chamo Velho Tico. Também quero contar como surgiu esse município de Santa Bárbara do Pará, isto é, como as pessoas que moram por aqui contam suas histórias. E olhe lá, são muitas as versões. Há quem diga que foram os cabanos que povoaram esses sítios. Outros dizem que essas terras foram povoadas por pessoas que fugiram da escravidão. Mas vamos lá. Uma das histórias contadas pelas pessoas que moram por essas bandas daqui diz que há muito tempo atrás, uma jovem senhora escravizada conseguiu fugir de seu senhor e, com uma criança no colo, percorreu esse rio dentro de uma pequena canoa. Ela, fugindo da escravidão, avançava pelo rio quando de repente foi pega de surpresa por fortes ventos e tempestades. O rio se agitava, os raios quebravam na margem do rio, o medo apavorava a jovem mãe. Foi quando avistaram um local seguro e aportou a canoa, se escondeu debaixo de uma árvore e pediu para Santa Bárbara que fizesse cessar aquela tempestade. A chuva passou e ela decidiu se abrigar naquele local, fundando um sítio que ficou conhecido como Santa Bárbara. O local foi crescendo, outros sítios foram sendo construídos e a vida foi acontecendo às margens do rio. Nascia nas margens daquele rio um povoado, era o povoado de Santa Bárbara. Sabe-se também que perto dali existiam terras coloniais que escravizavam pessoas, era o caso de Benevides e Murini, dois povoados coloniais onde haviam muitos escravizados trabalhando. Mas sabe-se que em Benevides a escravidão foi abolida antes do restante do Império. Em 1884, os escravizados foram libertos e se espalharam ao redor daquele lugar, formando várias pequenas vilas de libertos, homens e mulheres, que foram construindo roças de farinha, criando animais e plantando para sobreviver. Aquele povo fez crescer os povoados de Santa Bárbara. Era final do século XIX, quando a abolição da escravidão chegou no Brasil. As terras de Benevides já se orgulhavam de terem se tornado berço da liberdade. E isso devido ao movimento abolicionista e às rebeliões de escravos constantes naquela colônia. O certo é que o povoado, surgido na beira do rio, foi crescendo.
Aquele rio que inspirou cantorias, poesias, lendas, mistérios. Esse era o rio Tracuateua, com seus segredos e muitas formas de viver. Nas margens daquele rio se viu homens construindo suas tarrafas, seus anzóis, seus puçais, matapis e caniços de pescas. Havia muita pesca por ali. No paneiro se carregava o peixe, turu, siri, caranguejo, caramujo. Muita fartura se via chegar e sair por ali. Gente vindo de longe traziam mercadorias de Abaeté, de Coraci, de Belém, de outros lugares para vender ou trocar por ali. Era quase um verupezinho. Se viam paneiros com peixe seco e frutas de toda a qualidade. Mangas, bacuri, cupuaçu, ingá, uxi, tudo tinha para se vender ou trocar com o que chegava de fora, que era o charque, a farinha. Mas por aqui também se fazia a farinha. Os roçados estavam no fundo dos quintais. Lá se tinha batata doce, ariá, cará, macaxeira e a mandioca para fazer a farinha do pirão. Lá, na beira daquele rio, estão as raízes de um povo de muitas histórias para contar. Ali nasceram homens e mulheres, pescadores de todas as variações, agricultores, apanhadores de açaí, remadores, caranguejeiros, gente que sabia tecer cestarias, mãos que moldaram a argila, fizeram telhas e tijolos para a construção de casas, mas também serraram a madeira, lavraram a terra, rezaram, cantaram, tocaram, espalharam a vida. Os anos passaram, os séculos também. Santa Bárbara hoje é um município com mais de 20 comunidades e uma variedade sociocultural que marca cada uma de suas comunidades, sendo as mais antigas, aquelas que surgiram às margens do rio Tracuateua e no interior das florestas, como Caiçara, Genipaúba e Araci, que, aliás, é como as autoridades lá de Belém chamavam essas terras, Engenho de Araci. Essas comunidades nasceram do engenho canavieiro, uma atividade desenvolvida na região amazônica para a produção de açúcar, mel de pote e cachaça. Essa produção era escoada pelos trapiches, em barcos a remo, até os cais de Belém e Icoraci. Assim, as pessoas trabalhavam com seus roçados e nas lavouras canavieiras dos patrões. Mas também existiram outros tipos de serviços, como as serrarias e as fazendas de gado. Que Santa Bárbara cresceria, todos sabiam, mas as gerações que forem chegando precisam saber dos fatos que marcam a história desse lugar. Saberão que esse lugar nasceu sob heranças afrodescendentes, indígenas e de gente asiática e europeia. Essas gentes edificaram casarões, se tornaram donas de grandes extensões de terras, implantaram suas religiosidades e culturas. Mas as heranças afrodescendentes indígenas nunca desapareceram. Permaneceram nos modos de fazer muitas coisas, como os instrumentos de pesca e caça, no modo de fazer algumas comidas, como a maniçoba, o tacacá, o camarão com chibé, o tucupi, a farinha de mandioca e muito mais. As narrativas dos moradores de Santa Bárbara são muito importantes para traçar a cartografia de memórias desse município, que surgiu usando o rio Tracuateua como berço. Assim, um emaranhado de atividades sociais e de experiências de vida que acontecem ao mesmo tempo sobre esses espaços de rios e florestas, e hoje também no asfalto. Mas essas histórias estão conectadas, formando uma teia de experiências socioculturais de mesmo valor e importância na história do lugar. Na história. Foi fazer um documentário histórico sobre os patrimônios de Santa Bárbara. E a gente escolheu aqui o Trapiche porque aqui foi onde tudo começou. Aqui, como vocês podem ver,
há muito tempo atrás, eu não me lembro um ano onde tudo começou, foi o tempo que a ex-escrava Luciana, ela, por herança do ex-senhor dela, ela ganhou esse terreno que hoje é chamado de Santa Bárbara como parte da herança. Essa daqui, como vocês podem ver, é a frente de Santa Bárbara. Foi por aqui que eles chegaram. Só que nesse dia, quando eles chegaram, nesse dia estava chovendo muito, chovendo. E antes não tinha nada disso, antes só era mata. Antes só era árvore não tinha nada. Só era caminho. Por que hoje o nome do município é esse, Santa Bárbara? Eu vou contar a história para vocês. Por causa que nesse dia choveu muito, estava relampeando muito, então eles se esconderam debaixo de uma árvore. E lá, como ele era bem católico, muito católico, eles fizeram uma promessa com Santa Bárbara, que ela é padroeira de relâmpagos e trovões. Que ela fez uma promessa que se a chuva passasse, sem causar nenhum dano a ele, ela colocaria o nome do terreno de Santa Bárbara. Então foi por conta disso que Santa Bárbara nasceu, foi por essa promessa que ela fez. Era só ladainha. Rezava a ladainha dia 10 de janeiro, aí faziam festa, dançante, porque padre não tinha. Padre era só em Belém. Aí não deu aqui, começaram a festejar São Sebastião. Botaram ele de padroeiro e faziam uma festa. Começava dia 10 de janeiro, terminava dia 20. Rezava a ladainha, depois da ladainha tinha a festa dançante. Faziam festa de arraial e tudo, mas era só com ladainha e tudo. Depois o seu Oscar veio para cá, para o Candela, ele ia buscar padre. Ele tinha uma lancha, Fernando Terezinha. Ele ia buscar padre para festejar São Miguel, dia 29 de setembro, no Candela, e dia 20 de janeiro para celebrar a missa São Sebastião. Era só de ano a ano que tinha missa aqui. Mas depois ele veio para cá já. Acho que ele veio para cá para em 1915. Meu pai contava, 1915. Ele veio para cá e ele ia buscar o padre em Belém para celebrar a missa. Dia de São Sebastião, de São Miguel, dia 29 de setembro. E aqui, dia 20 de janeiro. Celebravam a missa e depois tinha a festa dançante, festa de arraial, tudo aqui. Porque aqui não tinha nada dessas coisas. Aí começaram a festejar. Depois já tinha padre, já vinha todos, aí continuou os padres por aqui. Mas a gente comungava com o véu na cabeça, do joelho, agora em jejum, agora pode tomar café, pode passar e depois pode comungar, o padre diz que ele faz mal. Antigamente não, era todo em jejum. No tempo que eu me criei, era todo em jejum. Olha, nós morávamos lá na boca do rio Itacoateu, aqui vem para cá. A gente vinha para cá, para ouvir missa. Às vezes a gente tinha que ir a comungar, tinha que vir em jejum. Depois tomava café e tudo. Assim que eu me criei. Por isso que me chamam de orgulhosa, me chamam de soberba, me chamam de tanta coisa, mas eu não sou. Eu sou como eu me criei. Eu me criei assim. Porque no tempo que eu me criei, Deus me disse em conversa de gente idosa. Meu pai estava conversando com esse senhor idoso e dizia logo, criança, vamos brincar. Nossa, tinha que sair. Ninguém escutava a conversa de gente mais velha. Hoje em dia eu reparo, porque a mãe está conversando, a filha de...